Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos nós vamos meditar em uma palavra da parte de Deus. E antes que nós leiamos o texto que se encontra em Provérbios, no capítulo 30 e nos versos 11 a 14, eu quero lembrar a você que é importante que você faça a sua inscrição. Se já fez, compartilhe com o máximo de pessoas conhecidas possível e deixe o seu like, o seu comentário se você gostou desse vídeo, ok? Dito isso, vamos para o texto, afinal de contas é para isso que nós estamos aqui. Capítulo 30, verso 11, 12, 13 e 14 de Provérbios, que diz o texto sagrado desta maneira: Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. O sábio Salomão, na verdade, é o autor da maior parte dos provérbios, mas nesse caso aqui são palavras de Agur, um sábio da sua época também, que tem reunido numa compilação alguns dos seus provérbios mais importantes. E os versos que nós lemos parece-nos que estão sendo escritos nesse momento aqui de uma forma profética para uma geração equidistante e vai chegar aqui dentro dos nossos dias. Uma geração com problemas muito sérios. Porque nós sempre dizemos, a nossa época, a nossa geração. Todas as gerações tiveram problemas, nós sabemos disso, temos consciência plena disso. Mas nós não podemos parar para meditar da geração que passou. Ela sobreviveu, ou os sobreviventes estão aí, mas interessa-nos pensar a nossa geração, como formadores de opinião, como líderes, como aqueles que estão no comando da instrução da nova geração que está chegando. Nós precisamos pensar que a igreja, como formadora de família e também de sociedade, ela tem, como sempre teve, desafios. Os nossos desafios, eles são sempiternos enquanto estivermos nesse mundo. É o desafio da crise espiritual, porque quando existe crise, você sabe que crise diz respeito a um momento de dificuldade, onde as coisas não se acertam. E se a crise é espiritual, diz respeito a problemas diretamente com Deus, com os céus. Há problemas de entender a voz de Deus. Deus continua falando, seja pela sua palavra, seja pelo seu espírito, ele está aí falando, mas há uma dificuldade de entender a voz de Deus. Nós podemos lembrar no passado do profeta Moisés, podemos lembrar de Ana e Samuel, e poderíamos citar tantos casos bíblicos, mas entender a voz de Deus é um desafio para nós hoje. Há o desafio de responder à chamada divina, porque os últimos versículos do livro do Apocalipse terminam dizendo: o Espírito e a noiva dizem, vem. E esse responder ao chamado divino é um desafio. Mas o texto que fizemos menção em Provérbios 30 e verso 11, ele nos dá problemas específicos de uma geração. Problemas que essa geração tem e que são problemas de relacionamento. Perceba, no verso 11, ele começa dizendo: há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. O que é isso? É um problema de relacionamento seríssimo com as famílias. E é o que nós vemos hoje
pela desestruturação das famílias, tanto pelas políticas públicas de Estado e até pela condição social existente, pela necessidade de pais e mães trabalharem, estudarem, fazerem 2, 3 turnos. As famílias foram desestruturadas, os filhos foram largados às mídias sociais e o resto é resultado aparente que se encontra nos telejornais todos os dias. Problemas de relacionamento, famílias que não têm condições, capacidade de olharem nos olhos para tratarem das suas mazelas, das suas dificuldades, daquilo que está lhes causando o maior problema de relacionamento. E aí, um filho que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe, são os patricidas, os matricidas, aqueles que matam seus pais, são os pais que matam os seus filhos, são os pais que se matam entre si. Há problemas seríssimos de relacionamento em nossos dias. Como eu disse, as palavras de Agur, elas são proféticas e nunca foram tão aplicáveis como são nos nossos dias. Ele continua dizendo: uma geração que é pura aos seus olhos e nunca foi lavada da sua imundícia. Que problema de relacionamento seríssimo consigo mesmo. É pura aos seus olhos, se acha dono da sabedoria, dono do saber, do resolver, dono de tudo, mas na verdade não pode nada, não sabe nada. Se for largado sozinho, não saberá sequer passar um café ou fritar um ovo. Há uma geração problemática consigo mesmo. Adolescentes, pré-adolescentes se cortando, chegando às raias do suicídio, se entregando a paixões que não são próprias da sua idade. Uma geração que tem problemas seríssimos consigo mesmo. E permita-me ser um pouco mais enfático, uma geração que não foi criada em escola bíblica dominical, uma geração que não foi colocada ao lado dos seus pais para orar, aprender a buscar a Deus, onde a palavra de Deus não foi o centro das atenções dentro da casa desde a primeira infância. É uma geração com problemas seríssimos de relacionamento consigo mesmo. Mas ele continua: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. E quando a Bíblia trata da expressão de cima e altivez, ela está falando sobre as coisas relacionadas a Deus, à eternidade, aos céus. Uma geração que levanta os olhos aos céus e se levanta contra o próprio Deus. Uma geração que tem problema de relacionamento com Deus. E isso faz-nos pensar, porque quando o homem combate contra o próprio homem, Deus lhe é árbitro. Mas quando o homem combate contra Deus, quem lhe será o árbitro? Portanto, não resta mais nada a não ser condenação, e essa condenação ela virá das formas mais terríveis. Basta uma leitura básica a partir do capítulo 6 de Apocalipse, o dia da retribuição divina sobre a humanidade, o dia do derramar da ira divina sobre o homem que foi altivo no seu olhar e se levantou contra a liderança e contra a divindade do próprio Senhor. E ele termina dizendo que é uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem os aflitos e os necessitados dentre os homens. Uma geração que tem problemas de relacionamentos sérios com a sua própria sociedade, que não se encaixa em perfil nenhum. Uma geração que inventa modismos, maneiras de se apresentar, e aí não é uma questão mais de gênero masculino e feminino, mas sim do que eu me sinto, do que eu acho que sou. E se eu achar que eu sou um vidro de shampoo, eu vou me colocar dentro de uma prateleira e vou querer ser usado, e sei lá o que mais que está acontecendo com essa geração. Uma geração que tem
problemas sérios de relacionamentos. Relacionamentos com a família, relacionamentos consigo mesmo, relacionamentos com Deus e relacionamentos com a própria sociedade onde ela está inserida. Que problemas sérios que nós temos. E aí ele termina num verso que eu não li, que é o seguinte, o verso 15, quando diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Estas 3 coisas nunca se fartam e nunca dizem basta. É preciso que essa geração coloque as mãos na sua consciência, coloque as mãos no seu coração e reconheça que está com problemas, que está doente e que precisa de um Salvador. E o Salvador está à porta, batendo e dizendo: se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Portanto, entenda isso. Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. Ele sabe que você tem problemas de relacionamentos de várias esferas, mas ele também está à porta dizendo: eu tenho a solução para os teus problemas de relacionamento. Afinal de contas, Deus sempre será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Um forte abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus.